durante uma entrevista, o cantor sertanejo Zé Neto afirmou que o cigarro eletrônico influenciou bastante no caso de depressão que ele vem enfrentando. Tudo que a gente fala em relação a cigarro eletrônico sempre vem atrelado a uma coisa ruim. Agora também está relacionado à saúde mental. Juliana Santos, bom dia para você. Quais são os riscos, então, para a nossa saúde mental, para quem faz uso desses cigarros eletrônicos? Oi, Renata. Bom dia para você e para todos que estão aqui nos acompanhando. Inclusive, durante essa entrevista, o cantor Zé Neto disse que o cigarro eletrônico afetou uma das coisas que ele mais amava fazer, que era cantar, porque ele não conseguia respirar, então começou a ficar com medo de cantar. E isso foi afetando, sim, a saúde mental dele e agravou a questão da depressão. Caso bem complicado, isso. A gente conversou com o Felipe Semente Lima, ele que é médico clínico, especialista em medicina de família e comunidade e também em psiquiatria. A gente falou um pouquinho sobre esse assunto, sobre os riscos que o cigarro eletrônico e também os cigarros convencionais podem trazer para a saúde mental. Vamos acompanhar. Dr. Felipe Semente Lima, médico clínico, especialista em medicina de família e comunidade e também em psiquiatria. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Nós acompanhamos recentemente a declaração do cantor Zé Neto de que o uso do cigarro eletrônico influenciou a depressão. Existe mesmo essa relação? Bom dia. Bom dia. Sobre esse caso do Zé Neto, essa questão do cigarro ela foi bem específica, Na literatura médica, a gente tem realmente relatos de que tanto o cigarro ele pode influenciar a questão da depressão, como a depressão aumenta o uso do cigarro e de outras drogas, É mais frequente, tem estudos de melhor qualidade alegando justamente esse contrário, de que a pessoa que tem uma depressão, que tem um problema de saúde mental, ela utiliza mais drogas, a fim de compensar o sofrimento dela, Entre elas esse cigarro eletrônico. No caso específico dele, o uso do cigarro piorou bastante porque prejudicou o instrumento de trabalho dele, Então, a cantoria, a função dele trabalhista, Ele trabalha com a voz e o cigarro prejudica bastante essa função, A capacidade pulmonar, a questão da qualidade da voz, e aí ficou prejudicando ele e foi por isso que piorou a depressão nesse caso específico, Doutor Felipe, no caso, o cigarro, tanto convencional como eletrônico, ele pode sim afetar a saúde mental? Isso pode sim, O cigarro, ele faz parte da categoria que a gente considera droga, A gente tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. E tanto o álcool quanto o tabaco, o cigarro, o vape, o cigarro eletrônico, elas fazem parte das substâncias que podem afetar o sistema nervoso central, Que aí vai alterar vários sistemas na cabeça da pessoa, de recompensa, de ansiedade, de relaxamento. Então, é uma droga, sim. Quais problemas em relação à saúde mental podem surgir com o uso prolongado aí de cigarros e cigarros eletrônicos? Quanto à questão do uso de cigarro, a gente vê mais frequente ações neurológicas e cardiovasculares, Então, o uso de cigarro, ele pode causar câncer, pode causar derrame, alguns outros problemas cardiovasculares. Então, ela é mais nesse sentido. A questão, quando a gente faz associação com saúde mental, a gente tem até algumas lendas, alguma coisa que é bem arraigada na nossa sociedade. Feito o uso do cigarro, ele relaxa, Então, eu acho que todo mundo cresceu com isso, de ver o uso do cigarro, a gente fuma um cigarrinho para relaxar. E não é bem assim, Então, essa questão de saúde mental é mais o contrário. A pessoa que ela está ansiosa, ela vai utilizar a droga porque ela dá aquela questão de satisfação, dá aquela questão de recompensa, No começo do uso dela, depois tem a questão da dependência química, de você ter que aumentar a dose para poder fazer o mesmo efeito que tinha nas primeiras doses. Então, geralmente é assim que acontece. A pessoa tem uma ansiedade, a pessoa tem uma depressão, a pessoa tem um estresse, tem alguma situação que faz com que ela procure o uso daquela droga, Doutor Felipe, e o que é que a gente pode fazer
para auxiliar alguém que a gente perceba que está nesse processo de dependência, que o uso do cigarro tem afetado a saúde mental, ou até para quem está nos acompanhando, está nos ouvindo e percebe isso. Qual é a orientação? Procurar um profissional, deixar de fumar? O que é que o senhor diz para a gente? A orientação, ela sempre é a mesma, né? Que a gente ofereça ajuda. A gente termina oferecendo ajuda de uma forma inadequada, né? Que a gente às vezes quer fazer as coisas que a gente acha que funciona ou que funcionaria com a gente. A gente às vezes tira o cigarro, a gente proíbe, a gente tira o dinheiro, só que a gente não entende que a pessoa que ela tem aquela necessidade, que ela está utilizando aquilo para uma fuga, ou como consequência, ou até mesmo para aliviar um problema de saúde mental, a gente termina prejudicando. Então, a forma correta de ajudar é a gente oferecer o tratamento especializado, né? Levar para um posto de saúde, levar para um hospital, para uma UPA, marcar uma consulta no ambulatório, né? É muito particular que a gente só pode ajudar realmente quem quer ser ajudado, né? Então, todo mundo que tem algum problema de saúde mental, seja depressão, ansiedade ou qualquer outra coisa, são pessoas que estão sofrendo, né? E o sofrimento é uma coisa muito complexa, que vai depender da pessoa, vai depender de como ela vê a vida, dos valores que ela tem. O exemplo lá do Zé Neto, uma pessoa bonita, rica, famosa, né? Família estruturada, e mesmo assim ele adoeceu. É importante a gente pontuar que isso é uma doença, né? Não é falta de Deus, não é falta de religião, não é falta de amor, não é falta de atenção, não é falta de dinheiro, é uma doença. O sofrimento ele pode ser tão intenso a ponto de adoecer o cérebro e prejudicar substâncias importantes dentro dele que fazem com que a gente se sinta bem, que a gente consiga ser quem a gente é. Então, quando a gente sofre demais, a gente não consegue resolver isso, a gente termina adoecendo. Por isso que a gente precisa de atenção especializada. Precisa passar por um enfermeiro, por um médico, por um psicólogo, às vezes por um psiquiatra, para a gente poder avaliar tudo direitinho e oferecer o melhor tratamento para aquela pessoa. E lembrar que as recaídas e a resistência faz parte também do processo de melhora, né? Mas o objetivo é sempre esse, é oferecer ajuda, marcando uma consulta, levando para um médico, levando para uma urgência, levando para alguém que vai conseguir ouvir e dar seguimento àquele caso. Perfeito. Doutor Felipe, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Tá bem, eu que agradeço o convite. Bom dia. Nós acompanhamos agora, a entrevista com o Felipe Semente Lima, que é médico clínico especialista em medicina de família e comunidade e também em psiquiatria. A gente está falando um pouco sobre o caso do cantor Zé Neto, que disse recentemente que o uso do cigarro também afetou a saúde mental, e a situação da depressão que ele já sofria. Inclusive, Renata, recentemente houve a divulgação de uma pesquisa de uma universidade lá na Inglaterra que destacou que jovens adultos, isso entre 18 e 25 anos, que fazem o uso do cigarro eletrônico com nicotina, estão mais propensos a experimentar uma série de problemas de saúde mental do que os que não utilizam. Inclusive, esses problemas relatados durante essa pesquisa são problemas como depressão, ansiedade, a insistência em pensamentos negativos, além de problemas de sono, como insônia, e problemas emocionais, como o sentimento de solidão. Então, além de afetar a saúde do corpo, o uso do cigarro, de cigarros eletrônicos, também afeta a questão da nossa saúde mental. Fica aí o alerta. Eu volto com você. Obrigada, Juliana. Não tem nada, absolutamente nada de positivo nesse hábito. Vai entender. 9h40